Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz. Eu verdadeiramente louvo a Deus pela sua vida, na verdade pela sua bravura, de depois de 4 domingos, ouvindo pregações expositivas acerca do tema do discipulado. Ao que tudo indica, você agora está encarando mais 4 aulas práticas sobre esse mesmo assunto. Que Deus possa abençoar você, que você persevere conosco ao longo desse mês. E, no mais, eu acho que nós fazemos bem em dedicar esse tempo, em nos dedicarmos a esse assunto, porque a gente precisa dar valor ao que tem valor. E o discipulado é algo que tem muito valor. Nessa noite, então, nós vamos tratar sobre discipulado pessoal. E eu, pela graça de Deus, terei a oportunidade de estar aqui com vocês, não apenas hoje à noite, mas também na próxima quarta-feira. Então, eu poderia dizer que nós hoje vamos aqui falar sobre discipulado pessoal, parte 1. E aí, na quarta-feira que vem, a gente vai, então, continuar falando sobre esse tema. O meu objetivo hoje aqui é trazer alguns conceitos fundamentais sobre esse tema. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai então falar sobre o que seria um passo a passo ideal para a construção de um relacionamento de discipulado pessoal, ok? Então, primeiro, é impossível a gente falar sobre esse tema e não estar retomando esse texto, Mateus 28. E sabe que, no fundo, eu acho maravilhoso quando a gente, todos os dias, ou frequentemente, se depara com esse texto novamente, porque, de uma forma geral, a impressão que eu tenho é que, apesar de nós já termos lido diversas vezes esse texto, parece que nós, de fato, ainda não aprendemos a lição. Então, o discipulado não é uma dentre muitas atividades a que uma igreja cristã, ou a que um homem, uma mulher de Deus possa se dedicar. O discipulado é a missão suprema, é a tarefa suprema a que todos nós precisamos dedicar a nossa vida inteira. Por causa disso, você tem aí uma metáfora muito interessante de o que acontece com uma igreja quando ela se dedica a muitas coisas, a muitos eventos, programações, estruturas, atividades, mas quando tudo isso não tem a finalidade de fazer discípulos. É possível que isso aconteça. É possível que haja uma igreja bastante ativista, bastante movimentada, com uma programação repleta a semana inteira, de domingo a domingo, e mesmo assim, essa igreja não esteja atenta, ou não esteja lembrada, que antes de tudo ela existe para fazer discípulos. Da mesma forma, é possível que isso aconteça com um de nós também. Um cristão pode ser extremamente engajado na obra, ter diversos cargos, diversas atribuições, muitas vezes mal ter tempo para dedicar à sua família, e mesmo assim, se num determinado momento ele faz uma avaliação criteriosa acerca da sua vida, ele pode de repente concluir que, apesar de todo o seu esforço, ele não está focado na tarefa de fazer discípulos. Nós então poderíamos comparar uma igreja nessa situação com uma esteira ergométrica. Se você já tentou, você sabe muito bem o que é que acontece. Você sua muito em cima dela, você se desgasta bastante em cima de uma esteira, mas você não sai do canto. E nós pensamos sobre a realidade de muitas igrejas evangélicas no Brasil, e parece que é isso que está exatamente acontecendo com elas. Elas estão suando muito, os seus membros já estão exaustos, mas elas não têm saído do canto. Pelo menos não estão atingindo aquele objetivo que Deus estabeleceu para elas. Talvez em números de adeptos estejam ótimos. Talvez em relevância na sociedade, visibilidade no bairro esteja maravilhoso.
mas será que ela está existindo para aquilo que ela foi chamada por Deus para existir? Então, quando nós nos esforçamos, quando nós aqui fazemos um esforço concentrado, uma série de mensagens bíblicas, uma série de aulas, práticas para nos dedicarmos a esse assunto, não é sem motivo. O motivo básico é que nós não queremos nadar e morrer na beira da praia. Nós não queremos correr e ao mesmo tempo não sair do canto. Nós queremos considerar aquilo que realmente precisa ser considerado dentro de uma igreja e dar valor àquilo que nós realmente precisamos valorizar. Talvez a primeira coisa que nós precisamos dizer é que o discipulado pessoal, que é o nosso assunto nessa noite, não é a única forma de se fazer discípulos. Eu penso que isso já foi dito aqui na série de mensagens no mês de junho, mas talvez fosse importante reprisar isso aqui. O discipulado pessoal definitivamente não é a única forma que uma igreja cristã faz discípulos. Bem, se a igreja toda está sintonizada com a missão de fazer discípulos, todas as suas atividades, todas as suas programações, todas elas, precisam levar em consideração o objetivo principal de fazer discípulos. Se existe algum departamento numa igreja, se existe alguma atividade, se existe alguma programação, cujo papel não tem nada a ver com fazer discípulos, esse ministério pode ser descartado e precisa ser descartado urgentemente. Tudo que nós fazemos dentro da igreja precisa contribuir de uma forma direta ou indireta para que discípulos sejam feitos. Ou isso então é algo que não merece um lugar dentro da igreja de Cristo. Então poderíamos dizer que a nossa estratégia mais abrangente de fazer discípulos é a pregação. Todos os domingos, aqui nesta igreja, você chega aqui e você ouve uma mensagem expositiva. E qual é o objetivo do pastor ao fazer isso? Não é apenas encher esse espaço de tempo do culto, não é apenas estimular o raciocínio de vocês, e não é apenas fazer propaganda da Bíblia. O objetivo dele é que, a partir daquela mensagem que você está ouvindo, você seja encorajado, você seja estimulado a ser um melhor discípulo de Cristo, se você já o é. E se você ainda não é o discípulo de Cristo, o objetivo da mensagem é que, dando ouvidos ao Evangelho, e a voz de Deus falando com você através das Escrituras, você renda a sua vida a Cristo, e você decida então segui-lo, não mais como um admirador, mas como um discípulo dele. Então essa é a nossa forma mais abrangente. É dessa forma que nós aqui fazemos discípulos de uma forma mais, digamos assim, geral. E aí você tem outras estratégias que vão afunilando, que vão nos aproximando do nosso público, digamos assim. Então você tem, por exemplo, aí a estratégia de pequenos grupos. Aquilo que nós ouvimos aqui semanalmente, a partir de um monólogo, o pastor, o pregador fala aqui sozinho e você apenas ouve. E aí quando você chega no pequeno grupo, você tem a oportunidade de voltar àquela mensagem que você ouviu no domingo e você pode então dialogar acerca dela. Você pode compartilhar as suas impressões acerca dela. Vocês podem conversar, vocês podem interagir acerca de como esta mensagem lhe impactou, que efeitos produziu na sua vida, que efeitos produziu na vida da sua família, e o que é que você vai fazer para de agora em diante tentar colocar em prática aquilo que você ouviu no domingo anterior. Então, esses nossos encontros do pequeno grupo, eles nos dão essa oportunidade de nós voltarmos à mensagem. E dá à mensagem também a oportunidade de falar conosco outra vez. E não morrer aqui no domingo 11 horas da manhã, ou no domingo 6 horas da noite, 7 horas da noite.
Bem, afunilando mais o processo, você então poderia pensar no discipulado pessoal. Imagina que um líder de PG, por exemplo, percebe no seu grupo que um irmão precisa de um acompanhamento personalizado, precisa de um acompanhamento individualizado, e ele então convida esse irmão para uma caminhada, para uma jornada de discipulado pessoal, ou alguns irmãos. E, obviamente, que você não precisa ser líder de PG. Eu estou aqui dando esse exemplo, pensando nesse fio aqui, que você tem nessa ilustração. Talvez a forma mais personalizada de nós encararmos o discipulado pessoal seja naquilo que acontece no que nós conhecemos por aconselhamento bíblico. Porque ali é um discipulado pessoal para uma pessoa numa situação de crise. Então tem um elemento a mais aí. Tem uma situação específica a mais. Ela não é apenas um discípulo que precisa ser desenvolvido, mas é um discípulo que precisa ser desenvolvido e precisa aprender a aplicar o Evangelho numa área sensível da sua vida, num elemento de crise em que ele está enfrentando. Mas note, tudo isso aqui é discipulado. Pregação é discipulado, pequeno grupo é discipulado, e aconselhamento também é, sobretudo, um discipulado. Imagine um aconselhamento que ajuda uma pessoa a lidar com a sua ansiedade e ponto final. Não sei se nós poderíamos dizer que esse é um aconselhamento bíblico, porque o aconselhamento, ele também precisa ajudar a pessoa, antes de tudo, a crescer enquanto servo de Deus, enquanto discípulo de Cristo, inclusive naquela situação de crise que ele traz. Então, no aconselhamento, a gente não pergunta apenas como é que você se sente essa semana, como é que você lidou com essa dificuldade essa semana. Mas a gente pergunta também, por exemplo, se o nosso aconselhando passou uma semana de meditação na palavra de Deus. Se ele orou, se ele entregou a Deus aquilo que tem o incomodado. Como é que ele tem crescido no relacionamento com Deus a partir dessa dificuldade que ele traz para a gente dentro do aconselhamento. Então, todas essas são estratégias e nós, pensando aqui na nossa igreja, queremos então crescer em todas elas. Mas nós temos realmente dado um foco, ultimamente, você deve ter inclusive percebido isso, no discipulado pessoal. Essa é uma área em que nós precisamos realmente crescer, queremos investir nessa área. E graças a Deus eu tenho visto que a semente que a gente começou a plantar alguns anos atrás, tem começado a dar frutos cada vez mais, de uma forma espontânea. Eu ouço de interações de discipulados que vão iniciando espontaneamente. Ou seja, que não foi programado por mim, que não foi programado aqui de púlpito, mas os irmãos interagindo, perceberam a necessidade e perceberam a oportunidade de se aliarem em prol da maturidade cristã, e eu fico feliz por isso. Por exemplo, esses dias, juntando todo esse material, pensando no que eu ia hoje compartilhar com vocês, eu descobri, para minha surpresa, que a primeira vez que eu dei um treinamento parecido com esse aqui de hoje à noite, foi no ano de 2016. Isso já faz 4 anos, é muito tempo. Para mim tinha sido há menos tempo. Então já tem algum tempo que a gente tem insistido nesse assunto, e graças a Deus a gente já pode ver alguns frutos acerca dele. Pensando então no discipulado pessoal, é importante também a gente entender aquilo que ele não é. Então, poderíamos dizer, discipulado pessoal não é classe para novos convertidos. Muitos de vocês, ou muitos de nós, viemos de algumas igrejas em que discipulado era aquela classe específica na qual se matriculavam aqueles novos convertidos, aquelas pessoas que estavam sendo preparadas para serem batizadas. Chamávamos a turma ou a classe de discipulado. Eu penso que esse é um uso inadequado da palavra,
Porque se nós somos discípulos de Cristo, nós estamos então nesse discipulado cristão a vida inteira, até a nossa morte ou até que Cristo volte. Portanto, discipulado não é uma classe para novos convertidos. Então veja, você pode ter 30 anos, 40 anos de crente. Se uma pessoa convidar você para uma jornada de discipulado, não se sinta diminuído por isso. Não pense, será que o cara pensa que eu sou novo convertido? Será que ele acha que eu sou um bebê espiritual? Não tem nada a ver com isso. Discipulado é para a vida inteira. E nós podemos e nós devemos estabelecer parcerias de discipulado durante toda a nossa caminhada. Ok? Em segundo lugar, discipulado não é um programa de estudos. Muito do que a gente vê por aí afora com o nome de discipulado não é nada mais do que uma aula particular de Bíblia. As pessoas geralmente elegem um livrinho, elegem uma revistinha, um material, um currículo, e elas se reúnem semanalmente para durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, reverem a lição. É mais ou menos assim, a pessoa que está sendo discipulado passa a semana inteira fazendo a lição, sozinho, sem nenhuma relação com o seu discipulador, sem nenhum contato, né, com ele. E aí, uma vez por semana, eles se juntam para o discipulador soltar o bizu, né? Ou seja, para dizer o gabarito, quer dizer, soltar o gabarito, mostrar para ele ou conferir com ele se aquelas respostinhas que ele deu estão certas ou não. Encerrado o momento, volta cada um para a sua vida normal e até a semana que vem. Isso não é discipulado, isso é aula particular de Bíblia. Remunerada ou não, é uma aulinha particular de Bíblia. Não é isso a que nós estamos nos referindo quando pensamos em discipulado pessoal. Discipulado pessoal também não é uma relação de manipulação. Temos ouvido também de muitas igrejas e de muitas pessoas traumatizadas com certas formas de discipulado, em que o discipulador se apropria da vida daquela pessoa a que ele está discipulando, e ele passa a ditar todos os seus passos. Ele passa a tomar decisões pessoais no lugar dele. E a pessoa que está sendo discipulada se torna completamente incapaz de dar um passo na vida, sem antes perguntar ao discipulador se deve, se não deve, se pode ou se não pode. Isso é uma forma terrível, uma forma maldosa de manipulação religiosa, e não é sobre isso que nós estamos, né, falando aqui. Se você pensasse bem, programas de estudos bíblicos, eles estão muito ligados à verdade, ao ensino apenas. E essa relação de manipulação, ela está no outro extremo. Quase sempre não tem ensino bíblico nenhum, mas ela está quase completamente baseada numa relação pessoal. Mas essa relação pessoal, ela passa muito do ponto. Ela vai muito além daquilo que ela deveria ser. Nós não queremos ver na nossa igreja nenhuma coisa nem outra. Então, já que nada disso é o que nós pensamos acerca do discipulado pessoal, o que ele então seria? E eu trago aqui uma definição que eu acho que, ainda que não exaustiva, mas ela pode nos ajudar. Discipulado pessoal, então, é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho, a fim de que o discípulo se desenvolva integralmente e seja capaz de fazer outros discípulos. Vamos ler isso aqui de novo? Discipulado pessoal é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho, a fim de que o discípulo se desenvolva integralmente e seja capaz de fazer outros discípulos. Vamos pensar primeiro na primeira sentença. Discipulado pessoal é um relacionamento de confiança. Vocês tinham visto que na nossa estratégia, ou entre as nossas estratégias de fazer discípulo, o discipulado pessoal era uma daquelas mais afuniladas, né? No gráfico que a gente viu. Ou seja, ela é uma forma que pressupõe proximidade.
Então, não existe um discipulado pessoal que não seja, antes de tudo, baseado num relacionamento de confiança, que se estabelece entre aquela pessoa que está discipulando e o que está sendo discipulado, ou dos que estão discipulando uns aos outros mutuamente. Não é um grupo de estudos bíblicos, não é um grupo de estudo doutrinário apenas, é um grupo onde nasce baseado não na necessidade de aprender uma doutrina específica, não na necessidade de estudar um livro juntos, mas nasce de um relacionamento de confiança que é estabelecido entre os participantes. E aqui a gente pensa na Bíblia. Me parece, se eu faço uma leitura correta, a Bíblia ela mostra muitos exemplos de como o discipulado deve ser algo relacional. A gente olha para a Bíblia e muitas vezes os grandes homens de Deus estão ensinando para uma multidão. Mas muito frequentemente também nós olhamos para esses grandes homens de Deus e eles estão ensinando a pessoas numa relação um a um. Ou estão ensinando num grupo menor de pessoas, num grupo de pessoas mais íntimas. Você tem aí Moisés e Josué, você tem Elias e Eliseu. Jesus e os seus discípulos é um contexto onde a gente vê isso acontecendo frequentemente. Você vê Jesus ensinando a multidão e depois você vê Jesus chamando os seus discípulos à parte e dando a eles instruções adicionais. Ou às vezes tirando dúvidas, respondendo também questões daquilo que foi dito no meio da multidão, mas que não foi esclarecido lá. E muito mais do que isso, você vê Jesus não apenas ensinando num contexto de intimidade, mas de Jesus estabelecendo relacionamentos de confiança, praticando um discipulado, uma relação de mestre e discípulo, mas numa dinâmica relacional. Você vê Jesus nos evangelhos muito mais em situações informais, em situações relacionais, do que em contextos públicos. Não apenas Jesus, mas a gente vê essa mesma prática na igreja primitiva também. Você tem Paulo e Barnabé, você tem Paulo e Timóteo. E talvez seja mais fácil a gente, de fato, visualizar isso mesmo no Novo Testamento. Mas eu queria mostrar para você que desde o Antigo Testamento, os fundamentos de um discipulado pessoal já estão ali. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler rapidamente. Deuteronômio, capítulo 6. Versículos de 4 a 9. E você vai ver que ainda que não esteja aqui escrito a expressão discipulado pessoal, as raízes dessa prática, os fundamentos dessa prática já estão aqui estabelecidos de uma forma nítida. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-nas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. A quem é que está sendo dada essa ordem de ensinar o mandamento de Deus aos outros? São aos líderes apenas, aos sacerdotes, aos levitas, aos profetas? Não. Essa é uma lei, é uma ordem que está sendo dada a todo homem de Deus. Aqui no contexto do finalzinho do Êxodo, prestes a entrar na terra prometida, está sendo estabelecida para eles a ordem de que esses homens de Deus, esses chefes de família, ensinem a palavra de Deus, ensinem a lei de Deus aos seus filhos.
Muitos deles tinham ouvido todas essas leis da boca do grande homem de Deus, o profeta que foi Moisés. Mas agora Moisés está dizendo para eles: eu não quero que vocês dependam infinitamente e exclusivamente de líderes, de pessoas que foram capacitadas, de homens que foram para um seminário teológico, mas eu quero que vocês, todos vocês, ensinem a lei de Deus aos seus filhos. E aqui a palavra filhos tem um sentido muito mais abrangente numa cultura do Oriente Médio do que a gente pensa na nossa cultura hoje. O homem, então, deveria ensinar a lei de Deus a todas aquelas pessoas que estavam debaixo do seu cuidado, na sua família ou no seu clã. E veja, aqui é um contexto de ensino da palavra de Deus, de ensino da lei de Deus, dentro do ambiente familiar, dentro dos relacionamentos pessoais. E uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que na vida religiosa de Israel, essa não é a exceção. Pelo contrário, essa é a regra. A religião judaica no Antigo Testamento, ela é essencialmente uma religião caseira. A gente não pode pensar num crente do Antigo Testamento frequentando o templo semanalmente, como nós temos a oportunidade de fazer. Para eles, ou para muitos deles, para a maioria deles, frequentar o templo era algo dificílimo. Com muita sorte, uma vez no ano. Mas eles não ficavam dependendo disso. Por quê? Porque desde o início já estava estabelecido que o homem, os chefes das famílias, eles mesmos, ensinavam a palavra de Deus no contexto da intimidade familiar e dos relacionamentos pessoais. Em segundo lugar, o discipulado pessoal é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho. Talvez esse seja um dos aspectos mais importantes, um dos aspectos mais definidores de um discipulado pessoal saudável e bíblico. É que ele é centrado no Evangelho. Ele não pode ser centrado num programinha que uma determinada religião, uma determinada denominação, uma determinada agência missionária estabeleceu. Ele é centrado no Evangelho. A pauta do discipulado pessoal bíblico já está toda lá, estabelecida no Evangelho. Nós não precisamos inventar isso. Nós só precisamos abrir a Bíblia e buscar essas bases. Por causa disso, a gente pode entender que muitas coisas que a gente faz na igreja, ou como igreja, a que damos outros nomes, são, na verdade, interações de discipulado pessoal. Pense, por exemplo, naquilo que a gente chama de evangelismo. Dizemos que estamos evangelizando quando estamos compartilhando o evangelho com uma pessoa que ainda não é crente, não é? Então, se você está falando sobre o Salmo 23 para uma pessoa que não é crente, você diz: opa, aqui eu estou evangelizando. Mas o que é que você está fazendo? Você está interagindo numa relação pessoal a partir do compartilhamento da palavra de Deus, cujo cerne é o Evangelho. E isso é discipulado também. Você está ali compartilhando a palavra para que aquela pessoa que ainda não é discípulo de Cristo venha a ser discípulo de Cristo. Da mesma forma, já dissemos, quando nós estamos aconselhando, vem uma pessoa crente enfrentando um problema e pede para que você o ajude, e aí você já coloca outra etiqueta. Diz: opa, aqui é aconselhamento. Mas nós já comentamos sobre isso. Você está fazendo discípulos também. Você está ajudando a pessoa a ser um melhor discípulo de Cristo numa situação difícil. Portanto, todas essas relações, todas essas dinâmicas, relacionais, centradas no Evangelho, poderia todas elas serem chamadas de discipulado, porque é exatamente isso que elas são. O discipulado, ele é centrado no Evangelho, e isso nos ajuda, e ajuda a todos os que estão envolvidos nele, a nos livrarmos desses grandes riscos que nós temos quando estamos diante do Evangelho genuíno, que é de alguma forma distorcer a mensagem do Evangelho e escaparmos, fugirmos para alguns dos seus extremos, ou para as suas
distorções extremadas. Então a pessoa ouve a mensagem do Evangelho, mas pela sua inclinação pecaminosa, ela é tentada diariamente a não ficar na centralidade do Evangelho, mas a refugiar a sua natureza pecaminosa ou no legalismo, pensando que ele realmente precisa fazer para ser aceito por Deus, ele precisa fazer para poder conquistar créditos diante de Deus, ou ele é tentado a cair na libertinagem e a pensar, já que Jesus Cristo fez tudo por mim, eu posso viver a minha vida como eu bem quiser viver. Ou eu posso ser autêntico, eu posso ser eu mesmo. E o Evangelho vai dizer para a gente, não. Uma relação de discipulado centrado no Evangelho vai ajudar aquelas pessoas que estão inseridas nela a lembrarem uns aos outros da necessidade de se manterem alertas quanto aos riscos de cair em legalismo ou cair em libertinagem, e não apenas de uma forma geral, de uma forma abstrata, mas a de identificar esses riscos nas situações específicas da vida. Essa é uma atividade difícil. E para essa atividade, você ter parceiros de discipulado ao seu lado, eles podem lhe ajudar muito nisso. Eu, pessoalmente, já fui bastante ajudado nesse contexto aqui. Pensando além, o discipulado centrado no Evangelho, ele é importantíssimo porque ele visa a ajudar aquelas pessoas que estão inseridas nele a se livrarem do risco daquilo que o conselheiro bíblico Paul Tripp chama de lacuna do presente. Eu já falei sobre isso aqui 600 vezes, essa vai ser a 1.000ª. Diante da pregação sadia do Evangelho, nós corremos o risco real, tá? Não é um risco hipotético, mas é um risco real e recorrente, de entendermos muito bem as implicações do Evangelho para o nosso passado, perdoando-nos, cancelando toda a nossa dívida que nós tínhamos diante de Deus. Somos tentados a entender muito bem as implicações futuras do Evangelho, quando nós estaremos eternamente na presença de Deus, livre de todo o mal, mas somos tentados ao mesmo tempo a esquecer ou a desconsiderar as implicações presentes do Evangelho na nossa vida. O discipulado pessoal, então, ele trabalha principalmente as implicações do Evangelho no momento presente. Principalmente se você está discipulando uma pessoa que já é discípula de Cristo, uma pessoa que já é crente, provavelmente, mas muito provavelmente, ela já resolveu seu passado e o seu futuro à luz do Evangelho. 99% das suas lutas serão com as implicações presentes do Evangelho na sua vida. O discipulado pessoal trabalha nisso aqui. Esse é o feijão com arroz do trabalho do discipulado pessoal. E é nesse sentido que o discipulado pessoal, centrado no Evangelho, ele visa ajudar o discípulo a compreender o Evangelho cada vez mais, a sair daquele entendimento superficial do Evangelho. Sei lá, de repente o cara ainda está preso nas 4 leis espirituais, está preso ainda naquele plano de salvação que ele ouviu 10 anos atrás, quando ele ouviu uma primeira apresentação do Evangelho, e você pode ajudá-lo a se aprofundar no entendimento do Evangelho. Além disso, ajudar também uns aos outros a aplicar o Evangelho nos vários aspectos da vida. Uma coisa é entender o Evangelho, outra coisa é aprender a aplicá-lo em todos os aspectos da vida, para além da espiritualidade, para além da minha salvação pessoal. Então, como é que o Evangelho se aplica nas minhas relações profissionais? Como é que o Evangelho se aplica na forma como eu desfruto lazer, na forma como eu emprego as minhas finanças, na forma como eu conduzo a família? O Evangelho, ele tem resposta para tudo isso, e o discipulado pessoal vai lidar exatamente com esse assunto, o assunto da aplicação do Evangelho na vida, de forma que uma pessoa não apenas esteja consciente da verdade do Evangelho, mas que ela venha a ser de fato transformada por essa mensagem. O Evangelho também ele vai nos ajudar,
ou o discipulado centrado no Evangelho, ele vai nos ajudar a nos relacionarmos uns com os outros de acordo com a ética do Evangelho. Vocês já observaram como o apóstolo Paulo, nas suas diversas cartas, geralmente ele começa falando sobre o conteúdo ou algum aspecto do conteúdo do Evangelho, e depois você observa na carta um ponto de virada, onde ele vai começar a aplicar esse Evangelho na vida prática. E o que me chama a atenção é que essa aplicação quase sempre é no assunto dos relacionamentos pessoais. Os relacionamentos pessoais dentro da igreja, os relacionamentos pessoais dentro, da família, ou nos relacionamentos pessoais na vida e em sociedade. E, de fato, essa é uma área da vida em que a gente não pode deixar de aplicar o Evangelho, porque é justamente na área dos relacionamentos que nós temos mais dificuldades, que nós tropeçamos mais, que nós erramos mais. E, por fim, o discipulado centrado no Evangelho vai ajudar o discípulo a aprender a comunicar o Evangelho. Não apenas saber o Evangelho para si mesmo, não apenas crescer na prática do Evangelho, mas a saber compartilhá-lo de uma forma natural, de uma forma que não seja artificial, que não pareça um vendedor de marketing multinível. Continuando então na nossa definição, discipulado pessoal é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho, a fim de que o discípulo se desenvolva integralmente. Então, quando nós estamos numa parceria de discipulado, nós não estamos pensando apenas em que a pessoa desenvolva a sua espiritualidade. Não é um empreendimento místico, que a pessoa possa aprofundar-se no ser de Deus, apenas como algo isolado da sua vida. Mas o discipulado pessoal tenta ajudar ao discípulo de Cristo crescer de uma forma integral, de uma forma que considere todos os aspectos da sua vida, espiritual, emocional, social e físico, tudo isso pode e precisa ser impactado pelo Evangelho, e nós não podemos desconsiderar essas outras áreas da vida, para além da nossa espiritualidade. E, por fim, o discipulado é um relacionamento de confiança centrado no Evangelho, a fim de que o discípulo se desenvolva integralmente e, por fim, que seja capaz de fazer outros discípulos. Essa é uma fase a que todo discípulo de Cristo precisa chegar. O discípulo de Cristo precisa crescer, ele não pode ser um bebê eternamente, mas tendo crescido, se ele é um corpo saudável, se ele é um discípulo saudável, ele vai se reproduzir. É a falta de saúde na vida do discípulo que vai fazer tanto com que ele não cresça, como que vai fazer também com que ele não se reproduza naquele tempo em que se espera que ele já esteja fazendo outros discípulos de Cristo. Portanto, nós poderíamos dizer que o discipulado, ele é reproduzível. E aí tem esse texto, que eu acho que, inclusive, foi um dos primeiros textos da nossa série de exposições da Igreja Discipuladora, quando Paulo diz: portanto, você, meu filho, está escrevendo a Timóteo, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Por fim, finalizando esse nosso primeiro encontro sobre esse assunto, eu queria dizer que o discipulado pessoal também pode ser visto a partir de um princípio muito simples, que é um relacionamento pessoal centrado no Evangelho, no qual você ajuda a pessoa a dar um passo adiante. Nós não podemos ter uma ideia romantizada do discipulado. Eu vou pegar fulano de tal, e em algumas semanas eu vou fazer dele um grande homem de Deus. Se nós partirmos dessa ideia idealista, romantizada, provavelmente nós vamos ficar frustrados e nós vamos desistir da tarefa rapidamente.
Até porque também Deus não chamou a gente para fazer isso. Deus não chamou você para fazer super crentes. Você, enquanto discípulo, foi chamado por Deus para fazer discípulos. E na vida real, esse fazer discípulos geralmente se dá nessa dinâmica de ajudar a pessoa a dar um passo adiante. Então, pensando nesse passo adiante, a gente também precisa muitas vezes ter em mente as fases do desenvolvimento do discípulo, para eu entender que passo adiante seria esse, a que eu posso estimulá-lo a dar. Então aqui, para fins didáticos, tá? Para fins didáticos, não é nada dogmático, não é nenhuma doutrina bíblica isso aqui. A gente poderia dividir o desenvolvimento de um discípulo em 4 fases principais, que seria a incredulidade, é a fase daquela pessoa que ainda não é discípulo de Cristo. Depois, se essa pessoa entrega a sua vida a Cristo, se ela é vivificada por Cristo, se ela nasce de novo, poderíamos dizer, ela vai para a fase da fé. É nessa fase que a gente costuma chamar essas pessoas de novo convertido, não é? E aí, depois de algum tempo, se essa pessoa continua crescendo, e aqui eu saliento, se ela continua crescendo, porque infelizmente nem todos continuam, ela vai para a fase da maturidade. E depois da maturidade, ou simultaneamente à maturidade, a pessoa também vai entrando numa outra fase, que é a missão, onde ela vai começar a se tornar reproduzível, vai ajudar outras pessoas a também avançarem no discipulado. Então, uma tarefa muito básica do discipulador é tentar identificar, tentar discernir em que estágio aquela pessoa a quem você está ajudando, a quem você está discipulando, em que estágio ela se encontra. E, a partir daí, você vai conseguir identificar quais são as necessidades dela hoje, para que, tendo suprido essas necessidades atuais, tendo ajudado ela a vencer esses obstáculos atuais, ela possa, aí sim, passar para a próxima etapa. Não sei se eu fui aqui claro o suficiente. Poderia resumir isso aqui dizendo o seguinte: como é que eu ajudo uma pessoa a dar um passo adiante? Eu ajudo a pessoa a dar um passo adiante, primeiro, buscando identificar em que estágio ela se encontra atualmente. E tendo identificado esse estágio, eu preciso pensar quais são os desafios dela nesse estágio atual. Porque uma vez que ela conseguir superar esses obstáculos do seu estágio atual, automaticamente ela se encontrará ou se dirigirá para o próximo nível do desenvolvimento cristão. Então, para eu não estar aqui falando apenas em termos abstratos, vamos aqui pensar um exemplo. Para uma pessoa que está no nível da fé, ou que chegou agora na fase da fé, saiu da incredulidade, chegou agora na fase da fé, quais seriam as necessidades básicas dessa pessoa? Quais seriam os obstáculos principais que ela vai enfrentar? Me digam vocês. Novo convertido precisa de quê? Coisas práticas, tá? Acompanhamento. Aprender a ler a Bíblia. Aprender a orar. Aprender a vencer as tentações, né, corriqueiras. Aprender a lidar com as perseguições, comentários, deboches que ele vai ouvir no início, né, da caminhada. Incompreensão na família, nos amigos, no trabalho. Essas são as necessidades básicas. Então, você identificando isso, você vai ajudar a pessoa a trabalhar nisso. E quando ela vencer isso aí, provavelmente, ela vai estar mais próxima ou estar mais apta à maturidade. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Na semana que vem, então, se Deus permitir, continuaremos, né, falando sobre esse assunto. E a minha intenção vai ser como é que a gente, então, inicia uma parceria, como é que a gente inicia um relacionamento pessoal de discipulado. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.
Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, nós te agradecemos pelas vidas desses irmãos que estão hoje aqui comigo, e que o Senhor possa ajudá-los a entender aquilo que nós discutimos aqui, mas mais do que isso, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa convencê-los da necessidade, da urgência de cada um deles se envolver com a missão de fazer discípulos. Ó Deus, que sejamos despertados por Ti para isso, que não adiemos mais, ó Deus, que não, ó Pai, coloquemos mais obstáculos, que não hesitemos mais, mas que na dependência do Teu Espírito, que cada um aqui se entregue para ser instrumento nas mãos de Deus, para fazer com que pessoas que ainda não são discípulos se tornem discípulos de Cristo, e também para contribuir com aqueles discípulos que estão em sua zona de influência, para que eles sejam melhores discípulos de Cristo, que eles cresçam em seu discipulado, que eles progridam na caminhada cristã. Nos ajude, ó Pai, é isso que nós pedimos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.